O metrô estava cheio, como sempre, mas André estava imerso na música dos fones de ouvido, tentando se desligar do cansaço do dia, quando as portas se abriram em mais uma estação qualquer. Ele levantou os olhos e foi como se o mundo tivesse apertado o pause. Ela entrou. Uma garota de olhar profundo, vestindo algo simples, mas com uma presença que parecia iluminar aquele ambiente cinza e apressado. Os passos dela ecoaram como se fossem o único som que importava, e André não conseguiu desviar os olhos. Ela parou a poucos metros dele e encostou-se na barra de apoio, e sem querer, seus olhares se cruzaram. Foi rápido, mas intenso. O coração dele disparou. Ela desviou o olhar primeiro, com um sorriso tímido, mas não demorou a voltar a encará-lo. Um jogo silencioso começou ali, em meio à multidão. André quis falar, mas a coragem não veio. Quis ao menos perguntar o nome dela, mas a estação seguinte chegou, e quando se deu conta, ela já tinha descido. O vazio que ficou foi insuportável. Nos dias seguintes, André repetiu o trajeto, quase como um ritual. E então, em uma manhã de terça-feira, o destino lhe sorriu. Ela estava lá de novo, no mesmo vagão, olhando para ele com aquele mesmo ar de quem já esperava encontrá-lo. Dessa vez, ele não deixou escapar. Oi! A voz saiu baixa, mas suficiente. Ela sorriu, como se já tivesse ensaiado a resposta. Oi! Entre uma estação e outra, conversaram, descobriram que tinham quase os mesmos gostos musicais, que ambos amavam desenhar em cadernos esquecidos, que frequentavam os mesmos lugares sem nunca terem se notado antes. O tempo parecia correr rápido demais. A cada palavra sensacal do estranho se desfazia, dando lugar a algo magnético inevitável. Quando chegaram ao destino final, já não eram dois desconhecidos. Caminharam juntos até a saída, rindo de coincidências absurdas, menos como o fato de ambos terem a mesma livraria preferida no centro, ou de odiarem exatamente o mesmo sabor de sorvete. Antes de se despedirem, ela se apresentou. Sou Clara. Ele respondeu com um sorriso que não conseguiu conter. André, mas acho que já te conhecia de algum jeito. Clara riu, mas seus olhos brilhavam em concordância, como se também sentisse que aquele encontro não era por acaso. Naquele instante, no meio da pressa da cidade, eles sabiam. Algo novo tinha começado. Nos dias seguintes, André e Clara passaram a se encontrar quase que naturalmente. No início, sempre no metrô, como se aquela rotina caótica tivesse se transformado em um cenário só deles. Mas logo o encontro deixou de ser coincidência. Menos virou desejo. Ele passou a esperar por ela, e ela a procurá-lo com os olhos. Os trajetos, que antes eram cansativos, agora se tornaram o ponto alto do dia. Entre risadas e conversas que pareciam não ter fim, descobriram ainda mais afinidades. Ambos eram apaixonados por cinema clássico. Tinham mania de observar as pessoas ao redor e imaginar histórias sobre elas, e até o gosto estranho de comer pizza no café da manhã. Mas não era só isso. Havia algo que não se explicava em palavras. O jeito como os olhares se prendiam, como as mãos quase se tocavam antes mesmo de terem coragem de entrelaçá-las. O primeiro beijo aconteceu de forma quase cinematográfica. Estavam sentados lado a lado em uma escada de praça, falando sobre como a vida era cheia de coincidências. A conversa diminuiu, os olhares se prolongaram. E antes que André pensasse em hesitar como da primeira vez, Clara aproximou-se. Foi suave, mas intenso, como se selasse aquilo que já estava escrito desde o primeiro olhar no metrô. Os dias viraram semanas, e a relação crescia com uma naturalidade arrebatadora. Eles estudavam juntos em bibliotecas silenciosas, trocavam desenhos feitos às pressas em guardanapos de café, exploravam ruas escondidas da cidade. Cada descoberta em comum era celebrada como um segredo precioso. Claro, não era perfeito. Houve pequenos desencontros, como quando Clara desapareceu por alguns dias, mergulhada em problemas familiares, e André sentiu o medo absurdo de que aquilo tudo se desfizesse tão rápido quanto começou. Mas ela voltou, pedindo desculpas. E naquele abraço de reencontro, ambos perceberam que não queriam menos, nem podiam menos deixar aquilo escapar. O que começou como um olhar no meio de um vagão lotado se transformou em algo magnético, inevitável. André, que antes passava as noites desenhando o rosto dela apenas para não esquecê-lo, agora tinha Clara ao seu lado, rindo, sonhando, vivendo. E quando meses depois eles estavam juntos novamente no metrô, no mesmo vagão onde tudo começou, Clara sussurrou. Engraçado pensar, se naquele dia eu tivesse descido uma estação antes, talvez nunca tivesse te visto. André sorriu, segurando firme a mão dela. Eu acho que teria te encontrado de qualquer jeito. E naquele instante, em meio ao barulho da cidade, o destino parecia sorrir também.